Olá, amigos! Hoje a gente está aqui de volta nessa sequência de vídeos Alcançando o Alvo para falar sobre a pergunta 18. A pergunta 18 é assim do livro. Como as pessoas, a comunidade em geral, veem esse tipo de negócio, o serviço que eu estou abrindo, que eu estou trabalhando, que eu estou investindo nele? Eles veem como algo favorável, como algo idealista, como atraente? A pergunta de base aqui é uma coisa chamada posicionamento, junto com uma coisa chamada interesse de mercado. A ideia que eu quero passar, e o motivo dessa pergunta, é o seguinte. O tipo de estabelecimento de negócio, a linha de trabalho que eu vou oferecer, a minha proposta de valor, está vindo ao encontro dos interesses das pessoas da comunidade local? Por exemplo, vou imaginar que o meu negócio seja fazer hambúrguer. E a cidade inteira anseia muito por um Tomás Burger na minha cidade. Então, se eu já trabalhei a marca e as pessoas querem aquele tipo de estabelecimento, eles adorariam, seria um símbolo de status para a cidade ter um Tomás Burger no seu bairro, naquela região. Então, se elas percebem valor naquilo, anseiam de alguma maneira por aquele estabelecimento, eu terei certamente uma vantagem muito grande no processo de abertura. Ou seja, eu já desperto por uma curiosidade, por um interesse prévio, a, a inclinação para que as pessoas me procurem e consumam o meu produto, o meu serviço. Isso vale para qualquer coisa. Pode ser que a minha área de atuação seja a única que a cidade não tem. Um exemplo. Uma cidade precisa muito de um laboratório de análises clínicas. Então, eu vou propor isso. O meu negócio está sendo o primeiro laboratório e a cidade precisa. A cidade quer um laboratório de análises clínicas. Então, ainda que eu não seja talvez perfeito no meu laboratório, que eu erre algumas coisas no planejamento, o fato inicial, o fato principal, que a comunidade local precisa, quer, está interessada e vem esse tipo de negócio com bons olhos, já me ajuda bastante no desenvolvimento desse projeto. Deu para entender? Se você está alinhado com os interesses da comunidade, isso ajuda bastante. É diferente, por exemplo, se eu vou montar algum negócio que a cidade de alguma maneira rejeita ou despreza, ou talvez seja indiferente. Qualquer coisa assim já vai me fazer com que eu tenha motivações diferentes, tem que ter um trabalho muito maior de construir uma marca. Então a ideia que eu quero trazer aqui é a seguinte, que você reflita sobre isso. O tipo de negócio que você vai fazer, que você vai abrir, que você vai atuar, ou talvez já esteja atuando e você está, na verdade, usando o projeto para ampliar, ele está em conformidade com o que as pessoas pensam, com seus interesses e também está visto de uma forma positiva, a sua especialidade, a sua área, o seu jeito de trabalhar é visto de uma forma positiva ou é visto de uma forma negativa? Ou é neutro? Como é que é isso? Então, identifica isso, porque talvez dali a gente encontre tanto oportunidades quanto ameaças, que em breve a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Numa outra pergunta. Então, aqui, a ideia é essa aqui. A sua empresa tem um posicionamento, ou terá um posicionamento como algo inovador, que as pessoas querem? Existe essa predisposição ou não? Tá bom? Esta é a pergunta 18. E em seguida vem uma próxima pergunta, que é a pergunta 19, que ela tem um link com uma outra pergunta que a gente já falou um pouco no passado. Aqui, desculpa. A questão é a seguinte. A pergunta 19 é: o que eu faço que é diferente? O que essa minha empresa, que essa minha clínica, se for o caso, vai fazer de diferente? O que eu faço diferente? Em outras palavras, numa pergunta mais técnica é: quais as minhas vantagens competitivas? Ou seja, o que é que eu faço, que características e atributos eu e minha empresa, minha equipe temos de serviço ou da forma de trabalhar, que difere da concorrência e que gera valor para quem está comprando, para quem está buscando. De tal maneira que as pessoas, não sob o meu ponto de vista, mas sob o ponto de vista de quem compra, de quem vai usar o serviço, o que eu faço é diferente a ponto delas estarem dispostas a pagar mais por aquilo, ou dispostas a se locomover um tanto a mais para consumir e vir até mim de alguma maneira. Ou seja, é uma vantagem competitiva. Talvez a minha vantagem competitiva seja equipamentos que eu tenho e que mais ninguém tem. Talvez seja isso. É uma vantagem competitiva
digamos assim, temporária, porque é relativamente fácil com que os seus concorrentes adquirem, em pouco tempo, venham adquirir um equipamento igual, e aí acaba a sua vantagem competitiva. Talvez a sua vantagem competitiva seja porque você criou um know-how, uma forma de fazer, de você ir até o cliente. Quem sabe, talvez seja isso. Talvez a sua vantagem competitiva seja a sua velocidade em fazer os procedimentos. Tem um profissional que eu gosto muito, amigo pessoal, cliente também, mas enfim, que consegue fazer cirurgias de extração de siso muito rápido, né? Ela consegue fazer de uma forma tranquila, sem correr. Operou minha filha, inclusive, removendo os 4 sisos inclusos em questão de 20 minutos. No caso, ele tirou em 22 ou 23 minutos os 4 sisos da minha filha, sendo tendo que fazer secção e tudo. Pra você ter uma ideia. Enfim, isso é uma vantagem competitiva para ele, porque ele consegue produzir mais rápido, portanto com menor custo e ter maior lucratividade no procedimento, mas é uma vantagem competitiva sob o ponto de vista do cliente, principalmente. É isso que eu me refiro, porque o cliente quer esse procedimento menos traumático, ele quer esse tipo de coisa. Se isso está alinhado, então, o que eu faço de diferente, de especial, ao que o meu cliente quer, o meu cliente busca, alguma coisa que ele realmente estaria disposto a pagar por aquele diferencial, isso é o que nós estamos falando. Eu já tive um outro cliente também, que trabalha com hipnose, e o fato de ele trabalhar com hipnose, ele faz com que as pessoas de lugares, de estados, de regiões diferentes se locomovam, ou seja, estejam dispostas a andar quilômetros e quilômetros e gastar o dobro, às vezes o triplo do que ele pagaria para um outro profissional local, pelo simples fato dessa pessoa, desse meu cliente, ser alguém que entenda e trate fobias, pacientes com medos muito grandes, ou seja, com trauma de ir num dentista, que era o caso. Enfim, repara que às vezes uma característica que eu tenho, algo que eu sei fazer, algo que seja especial, se estiver alinhado com o que o meu cliente quer, que o meu cliente espera, que o meu cliente perceba valor naquilo, a gente vai chamar isso de diferencial ou de vantagem competitiva. E aqui então, esta é a pergunta 19. Reflete sobre isso, fica pensando sobre isso, é o seguinte: qual é o meu diferencial? Qual a minha vantagem competitiva? E um alerta, não vem aqui falar assim, minha vantagem competitiva é que eu atendo com muito carinho, que as pessoas gostam, porque todo mundo com quem eu converso me fala a mesma resposta. Uso o mesmo argumento. O meu diferencial, Tomás, é que eu atendo com muito carinho, os meus pacientes gostam muito disso, que a minha atenção, eles falam que é especial. Colega, todo mundo me fala a mesma coisa. Todos, sem exceção, todo mundo fala que esse é o seu diferencial. Se esse é o diferencial de todo mundo, vamos combinar? Isso não é diferencial. Isso é sua obrigação, tá bom? Então, atender bacana, atender com carinho, atender com amor é sua obrigação, ainda que seus pacientes estejam dizendo que te adoraram por isso, ok. Mas diferencial competitivo é outra coisa, tá bom? Isso é legal, bacana, continue assim, faça isso. Mas diferencial competitivo é o que você faz, que nem todo mundo faz, que são raros, talvez ninguém faça na sua região, e que os pacientes, os seus clientes, seja da área que você for, percebam valores, estejam dispostos a pagar mais por aquilo, a te dar um crédito a mais por isso que você faça, tá bom? Isso é chamado de vantagem competitiva. Então, aprende com isso também. A gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Continua aí batalhando pelo seu projeto, vai montando e qualquer dúvida ou comentário, vai mandando para a gente enquanto eu estou desenvolvendo esses vídeos. Tenho recebido alguns, tem sido bem legal. Então, força aí, continua no seu projeto, a gente se vê, Deus te abençoe.